Perder os dois atletas, os dois titulares, realmente foi uma coisa que nos preocupou e é natural, mas, como eu venho dizendo desde o início do ano, eu acredito muito no elenco que nós montamos. A gente tem noção da capacidade de cada um deles. Eu vou sentar com a comissão técnica mais uma vez durante a semana, como a gente sempre faz, e se a gente achar interessante, em algum momento, que venha algum zagueiro, com certeza nós estamos atentos no mercado a todas as possibilidades, mas hoje não é uma prioridade, até porque a lesão do Messias é uma lesão que primeiramente nos assustou, mas depois existe realmente uma possibilidade daqui 3 ou 4 jogos ele já está à disposição. Então, como o professor falou, trabalhar com um elenco mais curto, um elenco mais enxuto, um elenco que está se dando muito bem, um elenco que formou uma família. Quando você traz alguém de fora, você tem que tomar muito cuidado com o perfil, né, com o caráter da pessoa, com a energia, a forma que ela vai entrar para dentro de um grupo que já está trabalhando há bastante tempo junto. Assim como nós tomamos muito cuidado com a questão do Benítez, né? Então, hoje não é uma prioridade, mas se em algum momento eu, juntamente com a comissão técnica, entender que um zagueiro é uma necessidade para dentro do grupo, sendo titular ou não, nós vamos buscar no mercado, mas não é uma prioridade. Adriano, futebol a gente sabe que vem de cima para baixo para as coisas darem certo ali. E que, na maioria das vezes, a pessoa critica porque o resultado não está dando. E você foi um cara que foi muito criticado, né? O ano passado, esse ano, então, né, faixa lá, fora Andrino, enfim. E foi resiliente, ficou, o pessoal confiou no seu trabalho e hoje o Goiás não ganhou nada, mas está encaminhado para conquistar o objetivo. Que importância tem isso, depois de tudo que passou, para a sequência, que o diretor de futebol é a figura central do futebol, para que o Goiás conquiste o objetivo no final do ano? Boa noite. Obrigado pela pergunta, porque é uma pergunta que realmente... No final do ano passado, o acesso faltou muito pouco, né? E machucou todos nós. O início do ano não foi o início que a gente imaginava, as coisas não aconteceram, né? Mas eu sempre que conversava com vocês, sempre disse e afirmei que eu acreditava muito no elenco que a gente tinha montado. A resiliência no futebol, eu acho que ela é uma palavra-chave, né? Acho que eu tomei porrada, bastante porrada, mas eu estou no futebol há 14 anos já. E eu sei que o torcedor, ele quer vitória, né? E a única coisa que me equilibrava ainda mentalmente e que me fazia ter força era a confiança que eu tinha no trabalho, na sequência do trabalho. Eu costumo dizer que muitos clubes tomam decisões intercorrentes, decisões precipitadas, tanto no comando técnico quanto no comando do futebol, muitas vezes sem entender que o futebol não se faz da noite para o dia, né? O ano passado, quando eu cheguei em abril, eu herdei mais de 40 contratos, né? E eu tinha uma janela de 19 dias apenas. O trabalho do ano passado foi muito difícil mesmo. Mas eu agradeço muito o Conselho de Administração, agradeço muito ao Leonardo Pacheco, que viveu esse momento comigo agora, todos eles que acreditaram e confiaram no meu trabalho, né? E a minha permanência, a vinda do professor Mancini, eu acho que eu deixei muito claro que ela era crucial para a busca do que a gente pensa ao longo do ano. Então é isso, é resiliência e acreditar no trabalho e ter fé que quando você age de forma correta e quando você deixa tudo dentro do teu trabalho de forma com caráter e com bastante energia boa, é o que me move. Lucas, e aí segunda-feira a janela está aberta de junho, né? De segunda até o dia 10. O Mancini já colocou que a janela maior é em julho, né? Julho até setembro. Para a janela de junho, sendo prático para o torcedor, além do Benítez, chega mais alguém para já chegou o Benítez, né? Terá mais alguém para o Mancini agora em junho? Terá? Ou sendo claro e direto, não? E se vai ter, será em qual posição? André, boa noite. Eu não posso dizer que não, porque existem uma ou outra conversa em andamento, né?
Hoje, por exemplo, nós vamos anunciar, não sei nem se a gente já anunciou a saída do DG, né, lateral esquerdo, que foi para o Avaí, né? Então, a gente sabe que nessa posição, apesar do Lepo estar muito bem ali, né, a gente sabe que é um pé contrário, né, do Lepo, mas vem fazendo excelentes partidas, e nós estamos definindo alguma coisa em relação a essa posição específica, né? Então, se porventura vier, será nessa posição. Nada mais nessa janela agora de curta, e nós vamos pensar depois na janela maior mais para frente. Até lá tem muitos jogos, até lá tem muita coisa, como o professor falou, apenas 10 jogos ainda, faltam 28, é muito jogo pela frente, né? Então, muitas coisas podem acontecer, mas o que a gente não pode perder é o foco e os pés no chão. É isso que a gente não pode perder de jeito nenhum. Oi, Andrino. Rafael Bessa, TVC Ardorado, tudo bem? Dentro, praticamente daquela mesma linha da pergunta do Júnior, eu já ouvi muitas críticas em relação o Andrino, na gestão dele, Goiás não ganha clássico. E hoje o Goiás ganhou o clássico. Como é que você está se sentindo depois disso? Eu até brinquei com o Caio ali Cara, clássico é o principal jogo para o nosso torcedor, né? E para nós também, né? Quando a gente não ganha o clássico, da forma como nós não ganhamos, por exemplo, do último clássico na Serrinha, que nós tomamos o gol nos últimos minutos, nos doeu muito, né? A vitória nas mãos e escapou. Mas que seja a primeira vitória de clássico, de muitas que virão pela frente. Vencer clássico é óbvio que dá uma força extra, mas a gente tem que entender que é os mesmos 3 pontos do que nós vencemos a Ferroviária no último jogo, né? Então, não existe nenhuma pretensão aqui de desprestigiar o Atlético ou algo do tipo, mas vencer clássico aqui dentro de Goiânia, como é a minha primeira vitória, eu estou muito feliz e eu tenho que comemorar porque acho que eu mereço, né? Conversei isso bastante com o professor lá dentro. E faço questão de comemorar junto com os nossos atletas, junto do nosso staff, junto da nossa diretoria, da comissão técnica, porque o que nós estamos formando no Goiás é muito difícil, que é formar realmente uma família unida, onde todo mundo tem o princípio de entregar para o clube aquilo que nós nos propusemos a fazer quando nós viemos para cá. Boa noite, Lucas. O novo presidente da CBF prometeu reduzir os campeonatos estaduais, né? Fazer campeonatos com apenas 11 datas. Como é que o Goiás vê essa possibilidade de ter um campeonato goiano no ano que vem menor? Veja bem, essa é uma briga que eu acho que o presidente novo presidente da CBF tem as opiniões dele, né? Existem muitos estudos já em cima disso, de tentar equiparar o nosso calendário ao calendário europeu, né, para que tenha mais datas para o Campeonato Brasileiro, porque tem muitos clubes que também têm Sul-Americana, tem Libertadores, né, tem e realmente o nosso calendário ele é muito corrido para os jogos, né. Eu vejo assim que a tendência é que, se isso realmente acontecer, os estaduais vão enfraquecer, né. Isso não tem como dizer que não. Mas o Goiás enxerga como necessário também existir, sim, um melhor descanso para os atletas, para todos, para a comissão técnica, para o staff, porque está difícil de jogar 38 rodadas num espaço tão curto de tempo, né? E se eles vão encontrar essa forma reduzindo os estaduais, é o que a gente vai ter que acatar e seguir, mas que é importante ter um melhor descanso, que é importante a gente ter um calendário um pouco mais equilibrado, não tenho dúvida, isso é a minha opinião também, e acho que é a opinião do Goiás.